E hoje eu parto, sozinho, triste, com a minha pesquisa incompleta, sem soluções, sem nada. Porém, a minha história, esta para sempre será lembrada. As crônicas da Vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua, e aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, região da universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência é meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, não bonita nem simpática. Um de seus tios admirou-se da escolha e disse-lhe. Ele explicou que ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Infelizmente, sua esposa não pôde lhe dar filhos, mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas, e o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina, e foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. É isso, eureka! Eu já sei. Eu vou estudar a neurociência. Foi isso que eu nasci pra fazer. E em Itaguaí, quando havia algum demente, era o padrão fazer descaso do mesmo e deixá-lo preso em casa para não afetar os demais. Simão Bacamarte decidiu então reformar tão ruim costume e pediu licença à Câmara para tratá-los numa casa de orates. A proposta não agradou a maioria da população, até porque a ideia de meter loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência. E dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doentes pobres. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. De todas as vilas e povoações próximas e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir a cerimônias que duraram 7 dias. E ao cabo de 7 dias expiraram as festas públicas, e Itaguaí finalmente tinha uma casa de orates. A Dona Evarista, ao casar-se com um grande médico, brilhante e revolucionário, esperava uma vida boa e feliz, e até estava no início. Porém, a ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. O que aconteceu, meu amor? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá bom, eu já sei. Olha, tudo bem. Eu consinto que vá ao Rio de Janeiro, ok? Não precisa. Não precisa. Não. Eu insisto. Você irá com sua tia e uma comitiva. Mas você vai gastar muito dinheiro. Não precisa disso. Mas o que importa, dinheiro? A casa está indo bem. Nós estamos ganhando bem. Não tem problemas, ok? Você partirá logo e ficará melhor. Tá bom. E assim, ela partiu para o Rio de Janeiro com uma comitiva. E com isso, Dona Evarista partiu para o Rio, e enquanto a mesma ia viajar, o alienista seguia com seus estudos. E certo dia pela manhã, eram passadas 3 semanas. Estando Crispim Soares ocupado em temperar o medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Seu Crispim, o senhor Bacamarte requisita sua presença, e parece algo muito importante, segundo ele me disse. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Seu Bacamarte! Seu Bacamarte! Ai, Crispim! Oi, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Tem notícia do nosso povo? Aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Calma, fique calmo. Nada aconteceu. Trata-se de uma coisa muito melhor, muito maior, muito mais alta. Trata-se de uma experiência científica. E digo experiência, pois não há certas comprovações. Mas ela é uma ideia, minha ideia, e ela é ciência. Porque a loucura, meu objeto de estudo até então, eu achava que era só uma ilha perdida no oceano, mas não! Trata-se de ser, age de ser, um continente. E no conceito dele, a insânia abrange uma vasta superfície de cérebros,
e desenvolveu isso com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos, e os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim apontou com especialidade alguns personagens célebres: Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que viu um abismo à esquerda, Maomé, Caraca, Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas em que de mistura vinham as entidades odiosas e entidades deveras ridículas. E então, 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível, minha filha. Qual é possível? Foi retirado hoje pela manhã. Mas ele não merecia depois de tanto que ele fez. Costa era um dos mais estimados em Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda. Renda de seu tio que duraria pelo resto de sua vida. E tão depressa ele perdeu, né? Dava 1000 cruzeiros pra um, 2000 pra outro. Depois de 5 anos já não tinha nada. E após a reclusão do Costa, cada vez mais pessoas consideradas sãs pelos cidadãos estavam sendo presas pelo alienista. Nisto, chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a mulher do Crispim Soares e toda mais a comitiva que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la como boticário, e o momento em que Dona Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história dos homens. Isso pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, ambas egrégias. E após muitos burburinhos e reuniões entre si, um grupo de itaguaienses liderados por um barbeiro decide tomar uma atitude. Surpreendentemente, cerca de 30 pessoas ligaram ao seu barbeiro. Redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara, como esperado, recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por réis movimentos de rua. Voltai ao trabalho. É isso que vos digo. E revoltado com os senadores e o governo, segundo ele, corrupto, o barbeiro toma o poder com um golpe e depois vai resolver o problema da Casa Verde. Que barulhos são estes? Morra Bacamarte, morra o tirano, abaixa a Casa Verde. Você não ouve esses gritos? Morra Bacamarte, Gritos? morra o tirano. Já sei. Deixa comigo, eu resolverei isso. Não! Eu não quero que você morra. Eu quero morrer junto com você, eu te amo. Eu não vou morrer, se não é caso de morte. E mesmo se fosse, você não morreria comigo. Vá para dentro agora, estou mandando. Morra alienista! Morra alienista! Abaixa a Casa Verde! Morra alienista! Abaixa a Casa Verde! Morra alienista! Abaixa a Casa Verde! Olha aqui. Direi pouco, ou até mesmo não direi nada, se for preciso. Mas primeiro, desejo saber o que pede. Pedir, faça-me um favor, seu desgraçado, a gente está ordenando que essa desgraça de casa seja demolida. Ou no mínimo, você tire esses afortunados daqui de dentro. Tira essa mão de mim? Olha, eu não entendo. Por que eu devo tirar as pessoas daqui? Elas estão loucas! Você não entende? Você não entende que a sua ganância, o seu orgulho e a sua avareza estão destruindo essa cidade. Vocês destroem essa cidade com a insanidade de vocês. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista. Você vai ver a seriedade do meu ponto entendo. 42? Vai ver a seriedade da arma na tua cara? Não. Se quiseres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto para ouvi-los. Mas exigir que acabem com ela, isso é um absurdo. Isso é loucura! E por isso vocês todos devem ser presos também, seus loucos! Morra, alienista! Vão embora! Morra! E o barbeiro, por já ter usado o povo para tomar o poder, acaba deixando o alienista continuar seu trabalho, e o mesmo segue prendendo mais e mais pessoas. Seu louco! Você é louco! Tá preso! Casa Verde! Vocês loucos! Vem! Tá presa! Sua demente!
Você também, sua mulher louca. Sai, a Casa Verde, eu vou te estudar. Até tu, barbeiro. Não. O maluco aqui é você. Você. Não, Você tá jogando de graça a cidade inteira nessa merda, cara. Todo mundo é louco aqui. Seus loucos. Você, amor. Não. Você também enlouqueceu. Você voltou mudada. Não, você tem muita vaidade. Isso não pode. A Casa Verde pra eu te estudar. E após golpes e golpes, e a influência de Bacamarte ainda ser tanta que ele continua com a Casa Verde a todo instante, o mesmo tem um tipo de epifania e age o mais inesperadamente possível, deixando todos espantados. Parabéns. Você foi curado. Você está livre. Pode ir. Parabéns. Você foi curado. Está livre. Está livre. Parabéns. Você foi curado. Está livre. Ah, meu amor, finalmente podemos nos encontrar. Você está curada, está tudo bem, tudo se resolveu. Podemos estar juntos de novo. Vá andar um pouco, depois volta para casa. Ah, amigo barbeiro. Eu falei que o maluco era você? Eu não estou louco, mas você não está mais, amigo. Seja feliz. Obrigado, irmão. E parecia impossível de acreditar, porém, iria ficar ainda mais impossível. O alienista, depois de soltar a todos, conclui nada mais nada menos de que, se ele é quem detém o poder de curar os loucos, o louco só pode ser ele mesmo. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde. Você não pode se internar, você está completamente sã, por favor, não. Não, você não está entendendo. Isso trata-se de ciência, é uma nova doutrina científica. Eu reúno em mim o primeiro exemplo. Eu junto a mim a teoria e a prática. E finalmente concluirei minha pesquisa. Você não pode se internar. Como eu vou ver sem você? Você há de ver. Mas o ilustre médico, com olhos flamejantes, acesos de convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo.